Olá, boa tarde. Me chamo Cristiane. Eu sou aluna da UESO e meu TCC é intitulado como Análise da Composição Celular do Encéfalo da Pontoporia blindley, das toninhas. E eu sou orientada pelo professor Bruno Coelho César Mota, orientada pela mestra e doutoranda Camila Avelino de Souza, pelo Laboratório de Matemática Experimental e Biologia Teórica, o Metabio, localizado na FRJ, no Instituto de Física. Bom, com uma breve introdução, é, muito se fala sobre a complexidade, né, do quão complexo, do quão misterioso, podemos dizer assim, que é o encéfalo, né, o cérebro humano. É um dos órgãos vitais de maior importância para o nosso organismo. Porém, dentro da nossa literatura, ainda se sabe muito pouco, né? Já existem diversos estudos a respeito da sua composição celular, sobre as estruturas, só que ainda existem parênteses muito abertos quanto à sua composição e devido à sua alta complexidade. O que se sabe, né, é que os neurônios e as células da glia, elas estão envolvidas em importantes processos cerebrais, e os neurônios, né, são responsáveis, né, pela evolução da inteligência, uma vez que animais com cérebros maiores e mais neurônios se adaptam mais facilmente às mudanças ambientais, com maior alcance e versatilidade de comportamento. E o cérebro de cetáceos, que é o tema que eu vou abordar, né, no meu projeto de TCC, que não são cérebros humanos, mas sim encéfalos de cetáceos, né, de golfinhos e baleias, eles vão se tornar diferentes quando a gente vai comparar com o encéfalo de outros animais, mamíferos terrestres. Isso por quê? Porque os cetáceos possuem comportamentos e padrões sociais bem complexos, né? Eles são mamíferos, primeiramente, porém vivem inteiramente, né, a sua vida no ambiente aquático. Então, isso já o torna, né, um animal diferenciado e a, a estrutura do seu encéfalo também vai se tornar diferenciada por conta de fatores, né, externos que vão acabar acarretando em mudanças estruturais, né, morfológicas e anatômicas no encéfalo desses animais. Então, além dessa complexidade, dessa questão de ambientação, esses animais, os cetáceos, eles apresentam grandes traços, né, de vocais por conta da ecolocalização. Muitos deles, né, andam em grupo, outras espécies têm comportamentos mais solitários, muitos possuem questões de comportamentos em relação à caça, onde muitos utilizam instrumentos para poder caçar. Então, são animais que são bem conhecidos por serem inteligentes e apresentarem comportamentos complexos, e por conta disso, né, há de se imaginar que o seu encéfalo seja diferenciado por conta disso. A espécie que eu vou estudar nesse trabalho é a Pontoporia blindley, mais conhecida, né, no Brasil como toninha. Em alguns artigos em inglês e espanhol, ela é chamada de franciscana, mas também ela é conhecida como, né, na boca do povo, como boto-cachimbo, pela sua estrutura do bico ser bem fininha e bem alongada. Esse cetáceo, em particular, é o menor cetáceo presente no Brasil, e com relação, né, ao mundo, é um dos menores. Então, assim, é um golfinho bem diferenciado já por conta da sua estrutura corporal, por ser um dos menores. Então, estudar como que a composição do encéfalo desse animal se torna também mais interessante por conta dessa particularidade. E devido às mudanças que adviram da evolução, não só adaptativa, mas também mudanças estruturais no cérebro desses animais, tornaram os cetáceos, né, um grupo de grande interesse para estudo, por conta das suas particularidades, que eu falei anteriormente, a questão de viver no ambiente aquático, e também por todo o seu processo evolutivo, que é bem interessante também. Bom, a história evolutiva da ordem cetácea, ela vai ser marcada por grandes modificações morfológicas, fisiológicas, anatômicas, nas espécies que pertencem a esse grupo. Né? Os cetáceos, eles possuem uma família de cetáceos primitivos, né? Cetáceos já extintos, que não, né, não existem mais, obviamente, e esses animais, os arqueocetos, que são essas famílias primitivas de cetáceos, eles inicialmente apresentavam 4 patas, né? Eles eram animais quadrúpedes
que ao longo da evolução foram adquirindo características para se ambientar e viver no ambiente aquático. E esses cetáceos terrestres, eles compartilham um ancestral em comum com os ungulados, né? Isso foi visto através de estudos moleculares e filogenéticos, que viram que os cetáceos são um grupo irmão dos artiodáctilos, formando, então, a superordem Cetartiodactyla. Então, né, para não se perder, os cetáceos possuem famílias primitivas, que são os arqueocetos. Esses arqueocetos, cetáceos primitivos, possuíam um ancestral em comum com os artiodáctilos, que são os ungulados, né? Os ungulados compõem o grupo dos cavalos, dos boi, vaca, camelo, girafa, hipopótamo. E atualmente, né, o ungulado, né, o animal do grupo dos ungulados mais próximo de cetáceos vivo é o hipopótamo, como mostrado na imagem. Bom, a descoberta, né, que os cetáceos possuíam ancestrais terrestres levou à tentativa de identificar quais eram seus parentes mais próximos, né, ou seja, quem era o artiodáctilo mais relacionado com as baleias. E foi visto, né, que esse artiodáctilo mais próximo das baleias, né, de forma primitiva, isso há 5.2 milhões de anos atrás, foi o idorrídeos, como vocês podem observar aqui. Esse primeiro animalzinho que aparece é o idorrídeos. E depois do rios, né, alguns estudos começaram a encontrar fósseis de outros animais que já eram, de fato, os parentes os cetáceos primitivos. Que temos, então, paquicetos, ambulocetos, cuticetos, radiocetos e dorodon. Então, esses animais, ao longo da evolução, como, por exemplo, paquicetos, eles eram inicialmente de 4 patas e através de estudos com fósseis, foram observadas nos seus ossos que esse animal passava muito tempo na água, né, através de isótopos de hidrogênio. Então, já começaram a entender, né, a forma como que essa evolução ocorreu, né, como que se deu a construção dessa linha evolutiva. E depois viram que os ambulocetos, né, já possuíam membranas interdigitais nas suas patas, então, né, o animal que era quadrúpede, né, já começou a ter uma estruturação corpórea um pouco mais diferenciada para se adequar a esse ambiente aquático. O cuticetus já apresentou, então, uma nadadeira caudal um pouco mais alongada, o seu bico já começou a se alongar e as patas se tornaram um pouco menores, né, e as membranas interdigitais já sumiram. O radiocetus, né, vai apresentar também essa estruturação nas nadadeiras peitorais e posteriores. O Dorodon ele já começa a se assemelhar à estrutura de cetáceos que nós conhecemos atualmente, né, que são os golfinhos e baleias. Então, ele já apresenta uma nadadeira caudal bem mais formulada para os movimentos de propulsão. As nadadeiras peitorais e posteriores também, né, as posteriores já não existem mais, né, o que tem aqui um resquício, estando apenas as nadadeiras peitorais presentes. E também a gente consegue observar aqui nessa imagem do crânio o reposicionamento do orifício nasal para o topo da cabeça, né? Então, ao longo dessa evolução, o orifício nasal que se encontrava, né, mais na região frontal, foi então, né, se locomoveu, no caso, para o centro da cabeça desses animais. Então, a gente chega no cenário dos cetáceos que nós conhecemos atualmente, que são os golfinhos e as baleias, com as estruturas próprias e super adaptadas para poder viver todo o seu ciclo de vida dentro da água. Bom, os cetáceos modernos, eles vão se dividir em 2 grandes subordens, né, que são os misticetos e odontocetos. A grosso modo, né, as baleias e os golfinhos, a grosso modo. Os misticetos são animais que possuem barbatanas e vão se alimentar através da filtração. Quando a gente fala de misticeto, a gente está falando de baleias verdadeiras,
ou seja, são aquelas baleias, aqueles animais bem grandões, que não possuem dentes, possuem cerdas nas suas bocas, que vão fazer com que elas se alimentem por filtração. E já os odontocetos, como o próprio nome já diz, odonto, todos vão apresentar dentes, né? Apresentarão uma dentição. E eles vão se alimentar abocanhando pequenos peixes, né? E animais marinhos. Eles fazem a colocalização e o seu aporte de tamanho, né, é um pouco menor quando comparado ao misticeto. Então, assim, a gente não pode dizer que os odontocetos são golfinhos, porque existem animais que a gente chama, né, popularmente de baleia, porém não é uma baleia verdadeira, mas também não é um golfinho, de fato. Golfinhos são aqueles que pertencem à família dos delfinídeos, que são aqueles que têm a estruturação como se fosse esse aqui do boto cinza. Mas existe essa divisão dentro do grupo de cetáceos. O animal que eu vou estudar, né, que já estou estudando no TCC, é a toninha, e a toninha, por apresentar dentição, todas as características dos odontocetos, é classificada como cetáceo odontocete. Bom, durante essa transição do ambiente terrestre para o ambiente aquático, muitas mudanças, né, não só estruturais, corpóreas, foram ocorrendo dentro do grupo de cetáceos. Né? Eles passaram por transformações metabólicas, respiratórias, termorregulatórias, que resultaram em um cérebro com uma anatomia bem diferenciada. Então, aqui a gente pode observar que há uma expansão dos lóbulos parietais e temporais, né? O hipocampo ele é bem reduzido e o encéfalo que é altamente verificado. Então, assim, quando a gente compara com o encéfalo humano, a gente percebe que esses animais eles possuem encéfalo bem mais achatado, né? Diferentemente do nosso. Tem uma outra figura que eu vou mostrar que ela vai representar melhor essa questão. Então, nesse mapinha cortical, retirado do artigo do Spocter, a gente consegue observar umas mudanças, né, mais pontuais quando a gente compara com o encéfalo humano, para a gente ter um parâmetro. Então, há uma ausência do córtex pré-frontal, o que é muito curioso, porque cetáceos são conhecidos por serem animais muito inteligentes, com comportamentos complexos, porém o córtex pré-frontal ele vai ser responsável, né, no ser humano, por ser uma região que é responsável pelo senso de juízo, tomada de decisões, e os cetáceos não têm essa região, é ausente. Então, de onde vem essa inteligência deles, né? É algo que é muito discutido dentro dessa questão, né, de cetáceos e inteligência. A posição rosto ventral da fissura silviana é também, né, modificada, né? No encéfalo humano ela está mais aqui na horizontal, já no encéfalo de cetáceos ela está mais na vertical. O campo auditivo primário ele vai ocupar quase toda a extensão rostro-caudal do córtex, e o córtex visual primário vai ser reposicionado da posição caudal, né, encontrado no encéfalo humano, para a posição mais central. Então, a gente consegue ver que o mapa cortical ele é bem diferenciado quando a gente compara, né, com o encéfalo humano. E se a gente reparar com um olhar mais minucioso, a gente pode perceber que o encéfalo de cetáceos ele parece uma luvinha de boxe, né, fechada, que torna ele também bem interessante. Então, agora dentro da revisão bibliográfica, eu vou falar, né, um pouco, né, fazer uma abordagem sobre a espécie em si que nós estamos estudando, que é a Pontoporia blindley. A Pontoporia ela é um pequeno golfinho que é endêmico do Atlântico Sudeste, que se estende, né, a sua população desde o estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, até a província de Chubut, na Argentina. E é um animal, como eu tinha falado anteriormente, é o menor cetáceo encontrado no Brasil, um dos menores do mundo. Ele possui essa estrutura bem pequenininha, sua nadadeira dorsal ela é bem mais reduzida, a nadadeira peitoral também, e ele apresenta um rosto bem alongado, bem pontudo. Ele pertence a uma linhagem relíquia, né, e seu parente vivo mais próximo é o boto ribeirinho, né, mais conhecido como boto cor-de-rosa, a Aeneas geofrensis, que ocorre nas bacias dos rios Amazônia e Orinoco. Então, ele é um parente do boto cor-de-rosa, né? Primo, vamos dizer assim.
Para a gente poder entender essa proximidade com o boto cor-de-rosa, né, e a evolução da toninha, né, que é um boto classificado como um boto primitivo, né, um boto bem antigo, um golfinho bem antigo, é interessante a gente entender o que ocorreu, né, há 3 milhões de anos atrás, para que esses cetáceos, né, habitassem as regiões que nós conhecemos hoje, né? Tá desde o Brasil até a Argentina. Então, o que ocorreu foi que durante o período, né, do aumento do nível do mar, as bacias do Rio Amazonas e Paraná, elas acabaram se conectando, né, formando uma via marítima. A hipótese existente é que esses golfinhos entraram nessa via marítima pelo norte, se diversificaram em um complexo, né, sistema marinho, estaurino, fluvial, e com a redução do nível do mar, o mar da ilha acabou se drenando e separando as bacias do sul e do norte, isolando esses táxons. Os odontocetos, né, arcaicos, né, mais primitivos, eles permaneceram no sistema de rio e acabaram escapando da extinção, né, que ocorreu naquela época, através da adaptação em ambientes fluviais. E a Pontopora, né, ela é uma espécie mais próxima de boto cor-de-rosa, a Pontopora blindley, que eu estou estudando, e ela acabou seguindo, então, as águas marinhas, recuando, né, da base do Rio Paraná, para poder colonizar a zona marinha. Então, ela saiu do rio e foi colonizar a zona marítima dentro desse contexto, né, evolutivo. E essa divergência, né, entre as espécies, ela ocorreu há 13 milhões de anos atrás. Essa espécie, né, ela possui uma alimentação que é composta por peixes ósseos, lulas, regiões taurinas e costeiras. Ela é um animal de pequeno porte, como eu já falei anteriormente, e geralmente as toninhas elas vão ter um comportamento bem particular, porque diferentemente dos golfinhos que nós conhecemos, né, que nós costumamos ver, de realizarem saltos e serem bem exibicionistas, as toninhas são muito mais reservadas, tanto que para poder fazer o registro fotográfico delas é bem difícil, porque elas não são de se expor muito, né, na parte da superfície da água, elas aparecem, depois já submergem bem rapidamente, elas andam em pequenos grupos e possuem esses hábitos, né, de não terem muito contato, né, com o ser humano. Porém, elas permeiam em algumas regiões alguns hábitos, elas acabaram tivendo, né, por permear em regiões costeiras, hábitos mais costeiros e taurinos, e isso acabou fazendo com que elas ficassem mais próximas de atividades humanas, né? Isso acabou trazendo uma ameaça à sua conservação, e tanto por questões de serem malhadas em rede de pesca, né, acidentalmente ou incidentalmente, elas também acabaram sofrendo com a questão da sobrepesca, né? Então, muitas delas acabavam morrendo por falta de alimento, ou então por serem capturadas e malhadas em alguma rede que foi feita para poder pescar algum peixe, mas acabaram, infelizmente, pescando uma toninha. Então, no cenário atual, essa espécie, ela está listada como vulnerável, né, pela lista vermelha da União Internacional pela Conservação da Natureza, da IUCN, e aqui no Brasil ela já está, né, com risco de extinção, né, isso então envolve atividades humanas que acabam, infelizmente, impactando na vida desses animais. Então, como objetivo geral do meu trabalho de TCC, é analisar a composição de células neuronais e não neuronais do encéfalo das toninhas, das pontoporas, comparando com animais já estudados, né, animais que já foram estudados pelo nosso grupo de pesquisa. E dentro do objetivo específico, nós buscamos determinar a composição celular do encéfalo de duas toninhas, né, que é o meu N, é um N baixo quando a gente compara com estudos de camundongos, que são N, né, de 30 e poucos, por aí, e entre outros. Porém, o meu material de estudo, né, que são encéfalos de cetáceos, ele é um material que não é de fácil acesso, então isso acaba
fazendo com que o nosso N seja reduzido, né? Porque a gente depende de encalhe, a gente depende de que o animal faleça por causas naturais para poder utilizar esse material e estudar. Então, a gente quer determinar a composição celular do encéfalo das duas toninhas, analisar a composição celular do encéfalo desses animais, comparando com outras espécies de cetáceos, como a baleia mink, que foi estudada já pelo nosso grupo de estudos, que é a baleia verdadeira, e uma baleia piloto, que é um odontoceto, e também comparar com mamíferos em geral, incluindo também o seu grupo irmão Artiodactylus. Então, o que a gente vai fazer é um comparativo. Nós estudamos o encéfalo desses dois animais, das toninhas, e comparamos com encéfalos de animais já estudados, né? E isso inclui dois outros tipos de cetáceos, mamíferos em geral, de outros clados, que foram estudados também pelo nosso grupo de pesquisa, além também de incluir seu grupo irmão, os artiodáctilos, que são mamíferos terrestres que possuem esse ancestral em comum com os cetáceos. Bom, de que forma nós vamos estudar, então, esses encéfalos? Bom, primeiramente é necessário que a gente obtenha esse material, né? É feita a coleta desse material, onde, através da necrópsia, é retirado, então, o encéfalo do crânio e nos é dado. A gente acondiciona esse material em formol durante 2 dias para poder fixar, e depois a gente coloca numa solução tampão, para manter esse material fresco, né? A gente conseguir fazer a nossa parte histológica. Posterior a isso, a gente vai utilizar do método fracionador isotrópico para conseguir quantificar as células presentes no tecido desse encéfalo. Então, como que isso vai ocorrer? Com o método fracionador isotrópico, eu vou explicar, né, mais no próximo slide, a gente vai conseguir lisar a membrana das células e fazer com que seus núcleos celulares sejam expostos, né, dentro de uma solução homogênea. Então, a gente vai tornar um material que é heterogêneo, que é anisotrópico, que é a região do encéfalo, né, uma região bem irregular, tornar esse material isotrópico, homogêneo, para que a gente consiga, então, de fato, quantificar os neurônios, né, células presentes num trecho de tecido. E, posteriormente a isso, nós realizamos uma imunohistoquímica para anti-New Wayne, para a gente poder conseguir identificar os neurônios específicos, e com isso a gente consegue tirar uma estimativa de quantos neurônios tem presente naquela fração de tecido que foi cortado. E o que não for neurônio é célula glial, então a gente consegue ter um apanhado de neurônios e células da glia presentes no tecido naquela fração de tecido daquele animal. Bom, o método que eu citei anteriormente, fracionamento isotrópico, ele busca determinar a composição, ele busca determinar quantos neurônios estão presentes naquela solução. Então, a fim de determinar a composição celular das toninhas, foi aplicado, então, esse método fracionamento isotrópico, que foi criado pela doutora Suzana Herculano, com o doutor Roberto Lente. E esse modelo metodológico, ele consiste em tornar isotrópico uma região anisotrópica, ou seja, tornar homogênea uma região que é volumosa e apresenta uma distribuição não homogênea das células, como é o caso da região cerebral. Então, desse modo, né, é possível a gente conseguir realizar uma estimativa confiável do número de células em dado tecido. Então, o que é feito, né? A gente pega a região de interesse, no caso, vamos começar pelo córtex, né? Porque a gente estuda o córtex cerebelo, o tronco encefálico, e cada uma dessas regiões a gente vai fatiar em pequenos pedaços para poder conseguir triturar, né, a grosso modo dizendo, dentro desse recipiente, o póter. Então, a gente vai fatiar, picotar, dividir a substância cinzenta da branca e vamos fracionar, né, é o nome que se dá o ato de triturar esse encéfalo. A gente vai fracionar substâncias cinzentas e substância branca separadamente. Então, quando nós fazemos isso, a gente usa dentro desse pote uma solução detergente, que vai auxiliar essa lise, né, da membrana e a esse trituramento do tecido. Então, a gente acaba criando um suco de cérebro.
E depois disso, a gente vai alicotar essa solução, corar com DAP para a gente poder conseguir visualizar os núcleos, né, das células existentes, e depois corar, marcar com NewN para a gente observar apenas os neurônios. Bom, então, para que a gente estude encéfalo de cetáceos, eu preciso que tenhamos encéfalo de cetáceos. E para isso a gente conta com a contribuição de diversas instituições de conservação que estão espalhadas pelo Brasil e que são colaboradoras com o projeto. Ou seja, essas instituições, elas nos doam materiais para o estudo. Então, quando um cetáceo, uma baleia, um golfinho, ele acaba encalhando na praia, algumas instituições, né, que estão dentro, né, daquela localidade, daquela região, vão resgatar, tentar resgatar aquele animal. Quando aquele animal não é resgatado, né, infelizmente, ele acaba morrendo no ambiente, né, ou já é achado morto, encalhado, aquela instituição pega o animal, realiza a necrópsia, e na necrópsia nos é dado o encéfalo daquele animal que morreu encalhado. Então, todas as instituições de conservação que têm colaboração conosco são licenciadas pelo IBAMA e nos cedem os materiais apenas de cetáceos, né, de animais que morreram de causas naturais. Então, nenhum animal ele é abatido para o fim de pesquisa no nosso projeto, nenhum animal ele é morto, nem intencionalmente por conta disso, até porque no Brasil essa prática é proibida. Existem países em que essa prática ela é legalizada, né, de abate, de captura de cetáceo para alimentação ou para estudo, porém aqui no Brasil isso não se aplica, né? A gente apenas estuda os animais que morreram de causas naturais e que nos foram doados o encéfalo dele. Bom, até o momento é isso. Eu estou desenvolvendo os dados, né, que nós já temos, porém ainda não estão concluídos. E como essa parte inicial, a parte da apresentação era mais a parte inicial do projeto, o que eu tenho para poder apresentar a priori seria isso. E muito obrigada.